frequenta, a gente medita as nossas possíveis hipocrisias diante de Deus. E assim como a gente aprende com Santo Agostinho a se revelar de maneira pública, inclusive, e revelar a Deus as nossas limitações, a gente repete esse feito com a recitação desse salmo. E agora peçamos a Nossa Senhora que tome posse dessa aula, para que muitas almas possam tomar proveito desse momento, além de nós aqui presentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Glorioso São José, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, os presentes, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Estamos no Centro de Cultura São José, transmitindo mais uma vez o curso livre sobre as Confissões de Santo Agostinho. Então, como de costume, vou começar fazendo uma breve revisão do que aconteceu na última aula. Na última aula a gente tratou sobre o livro 4 das Confissões de Santo Agostinho e de modo introdutório a gente falou sobre o que é a filáusia. Então foi falado que a filáusia ela é o que a gente entende a grosso modo por amor próprio. Esse amor próprio ele pode ser entendido de duas formas, de uma maneira virtuosa, honesta, boa, e de uma maneira faltosa. Quem nos ensina a filáusia, como ela deve ser vivida, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que o amor ao próximo deve ter por medida o amor a mim mesmo, o amor que eu tenho a mim próprio. Então, nosso Senhor fala, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E a filáusia que ela é ruim, a filáusia má, ela é a filáusia que faz eu absolutizar a mim próprio. É um egoísmo, né? E com essa filáusia eu acabo, em vez de elegendo o mal, eu elejo em vez de eu eleger o bem, eu elejo o mal. Então não é problema amar a si próprio. Nosso Senhor ele fala, corrigindo aqui a citação que eu fiz anteriormente, Nosso Senhor fala, ama o próximo como a ti mesmo. Então, o modo como eu devo amar o próximo deve ter por referência o amor que eu tenho a mim próprio. Então, e quando Nosso Senhor nos ensina isso, ele nos deixa claro que não é um problema amar a si próprio, mas é um problema amar a si próprio de maneira desordenada. Então, a gente viu também, a grosso modo, que o livro 4, de alguma forma, ele ilustra os 3 tipos de amores, né? O amor filia, o amor eros e o amor ágape. Então, por exemplo, quando Santo Agostinho começa no livro 4, intitulado O Professor, a falar de algumas aventuras amorosas que ele tinha, né? Quando ele fala especificamente sobre a mulher dele, onde ele fala, a imprudência de uma paixão inquieta me fez encontrar uma mulher. Essa mulher, inclusive, é a mãe do filho dele, Alípio. Ele perdurou um tempo com essa mulher, a ela ele era fiel, ele se sossegou com ela, a gente poderia dizer assim, mas ele fala que foi a imprudência de uma paixão que fez ele ter ela. Depois eles se separam por decisão dela, ela volta para a terra dele, e assim Santo Agostinho segue a vida sozinho. Depois, esse é um exemplo do amor eros, que a gente vê no livro 4. Né? O amor eros desordenado. Depois a gente falou bastante sobre o amor desordenado que ele tinha por uma amizade, a qual ele levava essa amizade a fazer coisas erradas, e se comprazia muito com essa amizade, né? As festas que ele ia, as aventuras que ele desfrutava na companhia desse amigo. Esse amigo vem
a ter uma doença grave. Enquanto ele está de leito, ele recebe o batismo inconsciente. Santo Agostinho zomba do fato dele ter recebido o batismo inconsciente, mas o próprio amigo dele corrige ele, porque de alguma forma havia na recepção do batismo um bem. E Santo Agostinho, quando vê seu amigo morrer, ele não consegue suportar a situação, porque para Santo Agostinho esse amigo era seu alter ego. Ele fala isso, é o meu outro eu. No ponto 6 do livro 4, lá no finalzinho, ele fala: estava morta a pessoa que eu tinha amado, como se ela não devesse morrer nunca. E mais ainda, me espantava estar ainda vivo eu, achando-se ele morto, aquele de quem eu era outro eu. Tamanho era o amor, o apreço que Santo Agostinho tinha por esse amigo. E essa morte impacta ele de tal forma que ele se vê obrigado a sair de Tagaste. Ele vai para Cartago, ele necessita mudar de ambiente para também superar a morte desse amigo. E no final, Santo Agostinho, redatando as confissões já convertido, ele nos exorta a procurar a felicidade em Deus. Então, no livro 4.12, ele louva a Deus pelas suas criaturas belas, que todas as criaturas de Deus são belas, mas o amor a essas criaturas deve ser ordenado. A gente viu Santo Agostinho condenar a astrologia no livro 4, e condenando a astrologia, ele fez uma condenação também às supostas vontades de Deus. Então, por exemplo, quando... voltando aqui um pouquinho, só para finalizar a revisão. Então, por exemplo, algumas pessoas que têm apreço pelas astrologias e que acreditam que tudo o que acontece é regido por predeterminação do céu, por predeterminação dos astros, acabam por ter as suas atitudes morais desculpadas, são pessoas autoindulgentes, porque acreditam que aquilo que ela fez foi predeterminado por Deus, foi a vontade de Deus, né? Então acabam barateando a questão, né? Então Santo Agostinho fala que esse é um excelente modo de destruir o plano de salvação para Deus. Então, fazendo aqui mais uma citação, voltando aqui ao ponto 3 do livro 4. Lá no finalzinho, ponto 3 do livro 4. Eis que estás curado, não pequenas, mas... Assim, é uma citação que ele faz de São João. Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Mas pessoas que não consideram a misericórdia de Deus preferem pensar da seguinte forma: pecar é inevitável, e a causa vem do céu. É obra de Vênus, é obra de Saturno, é obra de Marte. Então isso daqui é para uma concepção pagã. Mas essa mesma estrutura de pensamento a gente tem também nos moldes cristãos. Pecar é inevitável, é obra de Deus, né? Deus está conduzindo as coisas e não te preocupa. Evidentemente, querem com isso inocentar o homem que é carne, sangue e orgulhosa podridão. A culpa recairia sobre o Criador e ordenador do céu e da terra, do céu e dos astros. E quem é este, senão tu, nosso Deus? Suavidade e fonte da justiça, que retribuis a cada um de acordo com o seu comportamento e não desprezes um coração contrito e humilhado. Então, Santo Agostinho nos lembra que essa história de falar que tudo que acontece é vontade de Deus não é bem assim, não. Então, Santo Agostinho nos lembra que Deus retribui a cada um de acordo com o seu comportamento, né? E se ele retribui a cada um de acordo com o seu comportamento, então, para os maus vão receber o mal. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque a gente vai ser vítima da nossa própria escolha. Ponto. Para os justos, com os justos Deus será justo. Por quê? Porque Deus é seletivo? Não, porque Deus retribui a cada um conforme a eleição das pessoas. E com as pessoas que agiram mal e se arrependeram e quiseram se emendar? Bem, Deus, como diz o Salmo 50,
Deus não despreza um coração contrito e humilhado. E o próprio Santo Agostinho é um exemplo disso, de conversão, de um coração contrito e humilhado que se colocou a reparar o seu caminho em direção a Deus. E para finalizar aqui a revisão da aula, no ponto 15, ele volta a tratar sobre a questão do mal. O mal, ele é o principal tema que Santo Agostinho se me interessa pela vida toda, porque é a coisa que mais afligiu o seu coração. A possibilidade de como é possível o mal existir, se tudo que é criado provém de Deus e se Deus é essencialmente bom. Como é possível a existência do mal? Então, Santo Agostinho investigou isso filosoficamente a vida toda, teologicamente no final da sua vida, e encontrou consolação, porque encontrou uma resposta para isso. E a sua resposta é a resposta que tem adesão à fé católica. Então, para resumir, quando ele fala no ponto 14 do livro 4, sobre a homenagem a Hiério, ele fala a respeito da nossa má vontade. E é essa nossa má vontade que ela é fonte de todo o mal que a gente vive, mal especificamente moral, né? Porque não existe apenas mal moral. Então ele fala: eis a condição da alma fraca que ainda não aderiu solidamente à verdade. Vai e volta, avança e retrocede, conforme sopra o vento das palavras de quem exprime uma opinião. Ofusca-se a luz e não mais se enxerga a verdade. E ei-la que está diante de nós. Então, isso tudo só para citar a nossa última aula, no 1º de julho. E agora a gente vai dar começo, efetivamente, à primeira aula do mês de agosto, que é o livro 5º das Confissões. Então, no livro 5º das Confissões, a gente vê Santo Agostinho fazer mais uma mudança. No livro 4, ele faz uma mudança de Tagaste para Cartago, por conta da morte do amigo dele. Cartago é a capital da África e é a cidade mais importante da província do Império Romano, a cidade mais importante da África. Cartago sempre foi objeto de interesse por Santo Agostinho, porque lá existia uma vida intelectual bem ativa e a cidade de origem dele, Tagaste, passou a ser pequena demais para ele, então ele necessita, pela fome de sabedoria que ele tem, pela fome de conhecimento que ele tem, ele precisa expandir isso. E nada melhor do que dar vazão dar vazão a isso, se mudando para um lugar que seja propício. Então ele se aproveita do fato do amigo que ele muito amava ter falecido e quer sair de Tagaste. Vai para Cartago, onde existe uma vida intelectual bem ativa. Só que de repente a própria capital da província fica pequena para Santo Agostinho e ele almeja, enfim, ir para a capital do Império. Então ele sai da África e vai para a Itália. Especificamente ele vai para a cidade do Imperador, que é Milão. Eu acho muito bonito que alguns livros das Confissões, eles começam de uma forma muito orante, já que o livro todo é Santo Agostinho relatando a sua vida a Deus. Então, muito facilmente a gente vai ver no decorrer da obra orações que Santo Agostinho escreve como verdadeiros louvores à misericórdia de Deus. Então, no ponto 1 do livro 5, eu vou ler aqui totalmente, que eu acho muito bonito. Recebe, ó Deus, o sacrifício destas minhas confissões através da minha língua, que criaste e encorajaste para que cante o teu nome. Cura-me todos os ossos e faze que eles digam: Senhor, quem é semelhante a ti? Quem a ti se confessa, nada de novo te informa de quanto lhe vai na alma, pois nem o coração mais fechado pode subtrair-se ao teu olhar, nem a dureza dos homens pode afastar a tua mão. Tu a tornas branda de acordo com o teu querer,
seja perdoado, seja punido. Ninguém pode fugir ao teu calor. Que minha alma te louve para te amar, que confesse as tuas misericórdias para te louvar. Toda a criação entoa sem cessar os teus louvores. Os seres espirituais voltados para ti e os demais seres animados ou inanimados através da boca de quem os contempla. Desse modo, nossa alma, apoiando-se nas criaturas e recuperando-se da própria fraqueza, junta-se a ti, admirável Criador delas, pois em ti encontra renovação e força verdadeira. Essa oração muito bonita, onde Santo Agostinho fala, por assim dizer, recomeça o seu ato de confissão no livro. É muito interessante salientar a expressão que ele usa, Criador. Santo Agostinho precisa afirmar a Deus como o Criador. É uma necessidade constante de um maniqueísta converso. Porque o maniqueísta, aqui a gente vai retornar, ele sempre vai partir do pressuposto de que existem dois princípios que regem as coisas, um princípio mau e um princípio bom. Esses dois princípios partem de dois deuses, um Deus mau e um Deus bom, que se conflituam. O Deus mau, ele impera na materialidade das coisas, o Deus mau, e o Deus bom, ele impera na realidade espiritual das coisas. Então, o corpo, como elemento próprio do ser humano, ele nada mais é do que uma prisão que aprisiona a alma, e é a alma que deve ser objeto de atenção e de verdadeiro interesse pelo ser humano. Então, o homem deve ter uma vida inteiramente ascética para se desapegar do apego material que ele tem, seja aos vícios da corporeidade, que é uma retratação material, seja aos vícios com a materialidade que são externas, né? Bem do dinheiro, bem do poder e etc. Mas isso não é uma coisa nova no cristianismo. Essa visão dual da realidade de um Deus bom, responsável pelas coisas boas e pelas coisas da alma, e de um Deus mau que criou as coisas mais, responsável pela materialidade, isso não é... O maniqueísmo é uma heresia que nasce e se propõe a ser uma seita cristã. Mas essa visão dual, ela não ela não tem origem propriamente no cristianismo. Já com os gregos antigos, com os pagãos, a gente via que de alguma forma é presente lá no templo de Platão, por exemplo, uma espécie de proto-maniqueísmo. Então, por exemplo, no Banquete de Platão, que é o primeiro tratado em que um filósofo escreve para tratar sobre as coisas do amor, e para se falar do amor, também se fala do belo. Então, o Banquete também é um tratado de estética. No Banquete acontece uma série de discursos elogiosos à divindade de Eros. O amor, ele é resultado... Vamos ver se eu vou conseguir resumir. O amor, ele vai ser resultado de duas divindades. O amor vai ser resultado de Afrodite com Eros. Afrodite é a figura do belo. E esse belo afeta o homem, que no homem fica apetecível esse desejo de ter esse belo que ele não tem. Então, o belo é essa realidade externa ao homem. Então, o homem, quando ele contempla o belo, ele deseja o belo para si. E o Banquete todo ele é pautado nessa investigação do desejo, né? O que o desejo objeta? O desejo objeta o belo. O que é o belo? O belo é o amor, né? Fala que o amor, Fedro, ele fala que o amor, ele não tem paz
Logo, pelo fato dele não ter pais, ele precede a tudo, e por preceder a tudo, ele é uma das primeiras divindades que vem a ter, então por isso ele é digno de toda atenção, e é uma falta grave Eros não ter essa atenção no poema dos grandes poetas, que tinha uma função muito pedagógica. E além disso, Fedro fala que o amor, ele é uma vergonha que a gente sente de praticar ações erradas na presença da pessoa que a gente ama. Então o discurso de Fedro, ele é um discurso, a defesa do amor que Fedro faz é uma defesa muito pífia. Ele faz uma defesa de amor vergonha. Mas depois ele melhora um pouquinho o discurso dele e ele, por exemplo, fala que há muito mérito, né, no amor por outrem, quando, por exemplo, alguém dar a vida por outra pessoa. Então ele exemplifica com Alceste, que é uma mulher que deu a vida pelo seu marido. Isso que ela fez foi terminantemente diferente de Orfeu, que foi covarde diante da morte. E Aquiles fez a mesma coisa por Patroclo, que era amigo dele e o amado dele. Mas depois, não interessa tanto o discurso de Fedro. O segundo discurso ele tem mais a ver aqui com a aula de hoje, que é o discurso de Pausânias. Pausânias é quem vai nos trazer a imagem de dois Eros. Então, Fedro falou que Eros ele precede todos os deuses. Pausânias vai falar que existem dois Eros. E aqui a gente vê uma estrutura, como a gente pode pensar aqui, olhando para a biografia de Santo Agostinho, o encontro dele com o maniqueísmo, a gente pode ver aqui uma espécie de proto-maniqueísmo. Só para ilustrar que essa ideia dual do bem e do mal, o mal, propriedade da materialidade, o bem, propriedade das coisas da alma, ela não é uma coisa que nasce no âmbito cristão, né? Então aqui a gente está vendo Platão, há mais ou menos 400 anos antes de Cristo, já fazer menção a esse tipo de pensamento. Então Pausânias fala: se só houvesse uma Afrodite, Eros também seria um só. Mas como há duas Afrodite, será forçoso haver dois Eros. Poder-se-á negar que há duas divindades? Uma é mais velha, nascida sem mãe, é filha de Urano. Razão de ser chamada de Urânias ou simplesmente Celeste. Outra, a mais nova, é filha de Zeus e de Dione. Essa filha mais nova, ela sim, ela tem pai e mãe. Então, o Eros que vem da Afrodite, que é filha de Urano, ela só tem pai. E o Eros que vem da Afrodite, que é filha de Zeus e de Dione, ela tem pai e mãe. Então aqui a gente já tem uma imagem bem diferente da filha de Urano. A essa damos o apelido de pandemia ou de vulgar. Por isso, é de toda necessidade que, havendo dois Eros, o auxiliar desta última deusa seja, com justiça, denominado vulgar, ficando para o outro o qualificativo de celeste. E depois disso daqui, Pausânias ele vai construir algumas imagens, onde ele mostra que todos os desejos que o homem tem para coisas que ele identifica como nobre, por ser coisas da alma, esses desejos provêm do Eros, que é o Eros celeste, o filho de Urano. E todos os desejos que o homem tem que prioriza o corpo, principalmente, e além do corpo, as outros tipos de materialidade, como o dinheiro, como a afirmação do poder, como o desejo de posse, tudo isso é mal, e por ser mal, é filho do Eros e da Afrodite Má, né? Que é o Eros, filho de Zeus e de Dione. Então, essa visão binária, dicotômica, que se conflitua do bem que é oposto ao mal
na materialidade e nas coisas da alma não é novo, não é uma coisa que surgiu dentro do cristianismo, é uma coisa que já desde lá dos gregos nos persegue. Então, dentro do cristianismo surgiu a heresia maniqueísta, que ela ao longo dos tempos ela foi não se modificando, mas ela foi encontrando forma de se afirmar e de perdurar. Então, Santo Agostinho, ele debateu contra os maniqueístas no século IV, mas, por exemplo, a gente vê também Santo Tomás de Aquino no século XIII fazer a mesma coisa. Então, a gente vê que foi uma heresia que perdurou durante muito tempo. Hoje a gente pode não ter, assim, pelo menos expressivamente, uma seita maniqueísta, mas até os nossos dias a gente encontra algum tipo de visão em que faça essa bipartição, né, do corpo e da alma, como o que é do corpo é próprio do mal e o que é da alma é próprio do bem. O cristianismo não vê dessa forma, por quê? O cristianismo vê a alma como uma coisa boa, claro que vê uma alma como uma coisa boa. A gente morre e a gente se salva ou é condenado. E quem é salvo vai para o céu com a sua alma. Enquanto o nosso corpo perece. Mas nós somos a religião em que Deus se encarnou. Então Deus se fez matéria. Aquele que era iminentemente imaterial se fez material. Então o cristianismo ele não pretende, ele não tem como ser não tem como ser visto como uma expressão de religiosidade que possa coexistir com o maniqueísmo. Então, ou se é cristão, ou se é maniqueísmo, ou se é maniqueísta. Embora os maniqueístas, muitos deles, se viam como cristãos. No livro 5º, a gente vai ver Santo Agostinho esperar ansiosamente um bispo maniqueísta chegar em Cartago, porque ele tem a expectativa de poder travar a conversa com esse bispo maniqueísta, que era muito famoso por ter uma eloquência que cativava muitos, e era muito famoso por ser uma pessoa inteligente. Então Santo Agostinho pensava assim, olha, ele pode sanar as minhas dúvidas, e ficou na expectativa de Fausto chegar em Cartago. Mas antes de chegar em Fausto, já no ponto 3, algumas coisas rápidas do ponto 2. Interessante falar que quando o Santo Agostinho ele adere ao maniqueísmo, a Santa Mônica ela era tão ortodoxa, ela era tão católica, e ela não sabia intelectualmente o que era o maniqueísmo, ela não sabia refutar o maniqueísmo, mas ela sabia que se tratava de uma heresia, que era uma heresia totalmente antagônica a Nosso Senhor Jesus Cristo, e ela sabia também que não era possível ser católico e maniqueísta ao mesmo tempo. Então, quando ela sabe que o filho vira herege, a primeira coisa que ela faz é expulsá-lo de casa. Mas, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela nunca abandona os filhos na oração. E quando a gente fala que Santa Mônica rezou durante muito tempo para a conversão do seu filho, esse muito tempo que perdurou, a insistente oração de Santa Mônica foi objetivamente para ele sair do maniqueísmo. Então, Santa Mônica, ela sabia que existia um bem acessível a todas as pessoas, e esse bem é a salvação. E Santa Mônica tem um filho que ama muito, só que esse filho se extraviou no caminho da busca da verdade. Então ela vai fazer de tudo para o seu filho se salvar. Toda a oração dela vai ser devotada para este fim, para tirar o filho dela do maniqueísmo. Então não se trata de dizer que Santo Agostinho também, claro, ele se converteu da vida luxuriosa que ele tinha, ele se converteu da vida vaidosa que ele tinha, de busca de status, de prestígio social, mas também com uma importância significativa, Santa Mônica rezou muito para ele deixar de ser maniqueu. Tentando fazer uma comparação para os dias de hoje,
É como se uma mãe rezasse fervorosamente para um filho deixar de ser espírita, que é uma heresia tão forte nos dias de hoje quanto era o maniqueísmo no tempo de Santo Agostinho. E por que se faz importante fazer essa comparação do espiritismo com o maniqueísmo? Não que seja a mesma coisa, mas assim como o maniqueísmo se afirmava como uma doutrina cristã, o espiritismo também quer se afirmar como uma doutrina cristã. É muito próximo do pelagianismo, né? É. Como? Santo Agostinho combateu também o pelagianismo. Sim. Então por exemplo, mas parece assim muito contraditório. Como é possível que os maniqueístas se viam como cristãos e queriam se afirmar como cristãos, já que eles não acreditavam na bondade da materialidade, e nós que somos cristãos, e quando eu falo cristão, eu estou falando objetivamente católicos, nós que somos católicos, nós acreditamos que Deus se fez carne, Deus nasceu, Deus teve uma vida humana, Deus teve uma corporeidade, e várias coisas atestam que a sua corporeidade, não atestam que Jesus era apenas um espírito que vagava por aí. A própria crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo atesta a sua corporeidade. Ele morreu, mas também ressuscitou. Mas os maniqueístas têm toda uma chave de interpretação dessas passagens da vida de nosso Senhor Jesus Cristo como meramente ele sendo um ser tão somente espiritual. É muito curioso, mas ao mesmo tempo é muito interessante. Eu vou ver aqui algumas coisas do Peter Brown, ele falando sobre o maniqueísmo. Então, por exemplo, o maniqueísmo é uma seita pessimista por excelência. Na época eram reconhecidos por seus rostos pálidos e na literatura moderna foram apresentados como provedores do mais soturno pessimismo. No entanto, reservavam esse pessimismo apenas para um lado de si mesmos. Viam o outro lado, sua mente, sua alma boa, como algo imaculado. Tratava-se literalmente de uma migalha da substância divina. Sua religião destinava-se a garantir que essa parte boa deles permanecesse essencialmente intacta, não afetada por sua natureza mais vil. Então, com essa postura, com esse modo de pensar, os maniqueístas eles tinham uma vida ascética muito puxada. E depois a gente vai ver algumas coisas a respeito do ascetismo maniqueu, mais propriamente quando eu fizer aqui uma citação de São Tomás de Aquino. Então, Peter Brown ele fala que o maniqueísmo de Santo Agostinho era o de um grupo específico, era de uma classe intelectual, culta da Universidade de Cartago, e semelhante à mesma postura maniqueísta de certas províncias ilustres, como a de Tagaste. Aí começa a vir a falácia. O maniqueísmo afirmava ser a verdadeira igreja dos gentios na África, ou seja, afirmava ser a verdadeira igreja de Cristo. Interessante, então a gente vê no maniqueísmo já uma ideia de reforma, de resgate do que seja um suposto cristianismo autêntico, que uma instituição, que é a Igreja Católica, desviou as pessoas do entendimento autêntico do que seja, se não estiver disposta a deixar de lado a sua crença maçônica. Não dá, é inconciliável uma coisa com a outra. Quem quiser se aprofundar a respeito disso, vá ler o Código de Direito Canônico e essa sentença proibitiva. Tem padres e padres que são maçônicos, né? Sem citar exemplos, basta soltar no ar. Então, Peter Brown ele fala também do encontro que Santo Agostinho teve com Fausto. Peter Brown fala que o primeiro livro que Santo Agostinho escreveu, do Belo e do Apto, ele se valeu muito de da doutrina maniqueísta.
Eu não sei se a gente tem acesso a esse livro, eu não sei se esse livro chegou até nós. Preciso investigar a respeito. Então, olha só, Fausto chega a Cartago em 383. Ele representava a ala do maniqueísmo que defendia um cristianismo reformado. Ele era um homem culto, autodidata, tratou de estudar melhor os clássicos, mas ele não era tão bom. E quem diz isso é o próprio Santo Agostinho. E aqui agora eu vou voltar. Ele era bispo? Ele era bispo maniqueu. Não, quando ele encontrou-se... Não, ele ainda estava ele ainda estava em processo de conversão. Então, a partir daqui do livro 5, depois desse encontro com Fausto, especificamente, ele começa a se desencantar definitivamente com o maniqueísmo. Achou o Fausto fraco. Ele achou o Fausto fraco. Então, olha só. E ele era o melhor deles. E ele era o melhor deles. Pois é. Todo mundo falava do Fausto, sabe? Ele era o melhor que nós tínhamos. Então, ele falou ser tão fraco. Então, Santo Agostinho ficou assim na expectativa de, o cara tá vindo aí, eu vou encontrar alguma forma de travar a conversa com ele. Então ele vai... o mestre do maniqueísmo. Exatamente. Ele chega em José Augusto. Exatamente. Essa é uma ótima ilustração. Então, Santo Agostinho fala: contarei na presença do meu Deus os acontecimentos daquele meu 29º ano de idade. Então, Agostinho aos 29 anos. O que ele estava aprontando? Tinha vindo a Cartago um bispo maniqueu chamado Fausto, grande armadilha do diabo. Olha como Santo Agostinho começa. Grande armadilha do diabo. Cuja eloquência envolvera já muitas pessoas. Embora grande admirador dessa eloquência, então aqui o Santo Agostinho, que reconhece a sua vaidade, fala: embora grande admirador dessa eloquência, eu sabia distingui-la da verdade das coisas, que era ávido de aprender. Eu não reparava tanto no prato do discurso, mas que comida me servisse esse famoso Fausto, tão citado pelos seus. Então, Fausto, ele era um prato... O recipiente estava lindo. Lindo, maravilhoso. Com todas as indumentárias. Exatamente. Assim, a corte seguindo ele. Exatamente. O Fausto era, assim, numa refeição, uma comida que as pessoas comiam com 300 talheres do lado, sabe? Com toda aquela pompa. Mas a comida em si não era boa. Era azeda. Santo Agostinho que fala isso. Precedia-o a fama de homem competentíssimo nas ciências mais nobres, e em particular diziam que ele era erudito nas letras. Eu que recordava, por tê-las lido e estudado, as obras de muitos filósofos, comparava algumas delas às prolixias fantasiosas dos maniqueus, e concluía por achar mais verossímeis as teorias daqueles que possuíam luz suficiente para poder perscrutar a ordem no mundo, embora não tenha de nenhuma forma encontrado o seu Senhor. Ou seja, Santo Agostinho fala: eu tentei encontrar a verdade na filosofia clássica, não encontrei, mas a própria filosofia clássica me trouxe para o maniqueísmo. Não estou vendo aqui muitas coisas interessantes, mas isso já não está me bastando, né? Isso não é suficiente para encontrar o meu Senhor. Pois tu, Senhor, és grande e olhas para o pobre e de longe fita o soberbo. Tu te aproximas do coração contrito e não te revelas aos soberbos. Ainda que a curiosidade e perícia deles consigam contar as estrelas do céu e os grilhões das areias, medir os espaços celestes e explorar o curso dos astros. Então, Santo Agostinho está falando que nada adianta muito saber das ciências se com essa pretensa inteligência que tu tem nas ciências, tu não usa da própria inteligência que Deus te deu para reconhecer que há um Deus e que tu deve a vida a Ele, que tu deve o teu destino a Ele. Aqui eu vou dar um salto. Ponto 5. Proclamam-se sábios, atribuindo a si dons
que são teus, e se empenham cegos e perversos em atribuir-te o que propriamente pertence a eles. Transferem suas falsidades a ti, que és a verdade, e assim trocam a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível. Deixa eu vir já para... Eu vou dar aqui mais um salto. No ponto 5 do livro 5, Santo Agostinho fala do principal problema de Manesh. Curioso o nome do heresiarca, Manesh. Ele é um mané. Ele se apresentava como pessoa divina, o mané. Mas quem pedia a esse manes que escrevesse sobre tais assuntos, de cujo conhecimento se pode prescindir para se aprender a piedade, o que acontece? Eu dei um salto aqui grande, mas Santo Agostinho começou a criticar, antes daqui do ponto 5, as pessoas que se dizem doutas, as pessoas que se dizem dadas às ciências, mas são descrentes em Deus. Esse é um problema. Outro problema que Santo Agostinho encontrou foi que muitos maniqueístas eles eram negantes da própria ciência como tal. Então, só o que valia era o maniqueísmo como verdade, né? Então, assim, construindo aqui uma imagem muito talvez tosca, mas só para ilustrar. Se a doutrina maniqueísta falasse que 2 mais 2 fosse igual a 64, deveria ser aceito como verdade, né? Porque é uma coisa... Porque veio da doutrina maniqueísta, ou seja, porque Manis falou e deveria ser aceito. Então, Santo Agostinho, amante da verdade, né, fala, olha, se for para continuar assim, não vou mais brincar com vocês. E foi isso que aconteceu mesmo. Tanto que no final ele fala assim, no final do ponto 4. Ponto 4 fala ciência humana e fé divina. Na última linha desse ponto 4, Santo Agostinho lembra uma coisa muito importante, que Deus dispôs tudo com medida, quantidade e peso. E o que é a ciência, senão aquela virtude que se propõe a investigar as coisas com medida, quantidade e peso. Então, isso daqui, por exemplo, é o livro da Sabedoria. Sabedoria, capítulo 11, versículo 20. Então, é Salomão que nos ensina que Deus dispôs tudo com medida, quantidade e peso. Deus dispondo as coisas nessa ordem, né? Então, tudo que existe provém de Deus. Toda substância provém de Deus. Só não o mal. Por quê? O mal tem medida? Não. No mal falta medida. O mal tem quantidade? Não. O mal é a ausência de quantidade. O mal tem peso? O mal tem uma gravidade, mas não, por não ser mensurável, não tem peso. Porque o mal é pura ausência. Pura ausência do bem. Então vamos lá para o mané divino. O mal não existe por si mesmo. O mal não existe por si mesmo. Já que teve a desfaçatez de ensinar as coisas que não sabia, certamente não podia conhecer a piedade. É vaidade o fato de exibir a ciência mundana que se possui, mas é piedade reconhecê-la como dádiva tua. Manesh falava tanto e tão desatinadamente sobre esses assuntos que era facilmente confundido pelos verdadeiramente instruídos na matéria, de onde se concluía claramente qual a sua competência em outras questões mais recônditas. Ou seja, o heresiarca se prontificava a falar de tudo. Ele era um verdadeiro falastrão. E no que ele errava, ele não reconhecia que estava errado porque ele é pessoa divina. Então ele era um tremendo arrogante nesse aspecto. Não dava para esperar a humildade do heresiarca, como não dava para esperar a humildade dos seus seguidores, no sentido doutrinal. André, tudo bem? Bem. Estamos aqui, Andrew, falando sobre o livro 5 das Confissões, vendo
Santo Agostinho começar a se movimentar para sair da heresia maniqueísta. Se tu quiser acompanhar, a gente tem aqui esse livro didático. Ah, tu trouxe as confissões? Peguei de volta. Né? Livro 5.5. Santo Agostinho era uma pessoa que exorta a humildade aos ignorantes e às pessoas que sabem. E Santo Agostinho ele repete algumas vezes ao longo das confissões, ele faz questão de lembrar que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste àqueles que acham que estão fazendo bem quando na verdade estão fazendo mal. Deus resiste àqueles que acham que estão fazendo, que sabem, quando na verdade têm dificuldade de confessar que não sabem. Então Deus tem uma profunda dificuldade com quem é cheio dessa dificuldade, que é a falta de humildade. Então a virtude da humildade, ela é uma das primeiras coisas importantes para o nosso relacionamento com Deus. E quando a gente olha para as confissões, a gente vê um autêntico exemplo de humildade, né? Quando pela primeira vez a gente vê um homem se prontificando a escrever sobre a sua vida, mas não somente escrever a sua vida, mas tudo que fez de errado. Tudo que fez de errado. Eu acho muito bonito, deixa eu só me lembrar aqui, onde foi que eu coloquei? Eu acho muito bonito uma passagem das Confissões, que é o livro 2, primeiro ponto do livro 2, que Santo Agostinho fala por que ele escreve as Confissões. Ele fala assim: quero recordar as minhas torpezas passadas. Aqui o tema é: por qual motivo Agostinho relembra suas culpas? Quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções da minha alma, não porque eu as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus. É por amor do teu amor que retorno ao passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. A recordação dos meus pecados é amarga, mas espero sentir tua doçura, doçura que não engana, feliz e segura. E quero recompor minha unidade depois dos dilaceramentos interiores que sofri quando me perdi em tantas bagatelas ao afastar-me de tua unidade. Então, Santo Agostinho fala o porquê as confissões. Ele vai falar, ele está consciente que ele está falando dos pecados dele, mas não porque existe um prazer no pecado, terminantemente ao contrário. Existe um grande desprazer no pecado e com as confissões ele quer nos comunicar esse desprazer. Não somente dos pecados... obrigado, Alito, pela água. Não somente dos pecados da carne, né, como é muito salientado nas confissões, mas também das heresias em que ele professou fé. Então aqui, vamos para o ponto 6, personalidade de Fausto. Às vezes eu não sei o que priorizar, peço perdão. Durante cerca de 9 anos em que meu pensamento errante escutava a doutrina maniqueísta, aguardava ansiosamente a chegada desse Fausto. Então, durante 9 anos, Santo Agostinho foi maniqueísta. Todos os outros maniqueus com que tivera ocasionalmente contato não sabiam responder às objeções em que eu lhes apresentava e me prometiam que, com a chegada de Fausto, e numa simples conversa, seriam resolvidas todas as minhas dificuldades, com certa facilidade. Essas e outras questões, ainda mais graves, que eu viesse a propor, seria também resolvida. Assim, quando Fausto chegou, travei conhecimento com um homem amável, de fala agradável. Então ele começa a descrever como é Fausto, né? Um homem amável, de fala agradável, capaz de expor de forma muito mais atraente o que outras pessoas diziam. Então, de fato, Fausto tinha algumas qualidades, né? No que diz respeito à dialética, ao seu falar. Ele falava bem. Mas quem importava a minha sede, os preciosos cálices de um elegantíssimo copeiro. Eu acho muito bonita essas metáforas de Santo Agostinho. Então ele não está nem aí para o copeiro, ele está aí para o conteúdo. E se o copeiro vai servir o líquido num cálice, ele não quer saber do cálice bonito, ele quer saber do conteúdo. Então, de fato, o Mani sabe falar, de fato ele conhece algumas coisas,
mas Manes tem que ser capaz de convencer Santo Agostinho. É isso que ele quer. E é interessante que no cristianismo, né, nós guardamos o tesouro em vaso de barro, né? É o contrário. Né? O nosso Senhor Jesus Cristo na manjedoura. A manjedoura que é uma coisa tão frágil, tão fedorenta, tão assim baixo, próximo do chiqueiro. E Jesus nasceu num lugar assim, a coisa mais preciosa que existe, né? Então aqui a gente está. O conteúdo o conteúdo é infinitamente precioso. E aqui Santo Agostinho faz uma imagem contrária, né? Que o copeiro é uma pessoa elegante, serve em cálice esplendoroso, mas o conteúdo, bora ver o que... Ele serve merda. Então isso para falar o quê? A verdade não está em quem fala. Isso é interessante. Isso é importante. Não os fariseus. Exatamente. Sepulcros caiados. Não, mas os fariseus eles têm uma coisa muito interessante, Andrew. Eles falavam a verdade, mas eles não viviam a verdade. Eles comunicavam bem a lei, mas eles não viviam a lei e eram exigentes com quem não vivia. Então Nosso Senhor fala, façam o que eles ensinam. O que eles ensinam. Mas não levam a vida como eles devem. Nosso Senhor corrigiu pesadamente os fariseus nesse aspecto. Mas bora voltar aqui para o copeiro que serve com cálices elegantíssimos. Ele falou que ele era magro, é isso que ele estava lá? Não. Era o quê? Porque tem uma característica muito interessante nos heresiarcas, né? Não nos heresiarcas, mas quem segue nos heresias, essa ascese espiritual que parece que no corpo, né, me lembrou muito o Alho, né? Alho era franzinho, magro, mas era muito eloquente, né? Eles têm toda essa mesma característica, né? Sim. Todo heresiarca onde foi que eu ouvi isso, meu Deus? Eu ouvi alguém falar isso um dia desse. Todo heresiarca era um santo com grande potencial, que se desvirtuou. O próprio Lutero era um santo com um potencial imenso, né? Mas se desvirtuou. Essa característica de mago, eu não sei salientar a respeito do maniqueísmo, mas talvez tenha, né, alguma coisa. Mas vamos aqui ver aqui o embate de Agostinho com Fausto. Meus ouvidos já estavam saturados de discursinhos, vamos dizer assim. Não me pareciam melhores porque feitos em linguagens mais buriladas, ou mais verdadeiros por serem mais eloquentes. Não me parecia ele mais sábio pelo fato de ter aspecto simpático e fala elegante. E aqueles que o haviam elogiado não eram bons conhecedores da realidade, pois o tinham na conta de prudente e sábio, por se agregarem de sua eloquência. Conhecia também outro tipo de pessoas, para as quais até a verdade era suspeita, e que não a aceitavam quando apresentada em linguagem rebuscada. Eu, porém, já tinha sido ensinado por ti, meu Deus, de modo extraordinário e misterioso. Creio no que me ensinaste, porque é verdade. Fora de ti, ninguém é mestre da verdade. É importante essa frase de Santo Agostinho. Fora de ti, ninguém é mestre da verdade. Porque qualquer que seja a maneira ou lugar em que repetir aqui. Fora de ti, ninguém é mestre da verdade, qualquer que seja a maneira ou lugar em que esta apareça. Eu já havia aprendido de ti que uma coisa não deve ser aceita como verdade apenas pelo fato de ser afirmada com belo estilo, e não deve ser tida por falsa porque as palavras saem dos lábios de um modo confuso. Por outro lado, não deve ser julgada verdadeira porque expressa sem cuidado, ou falsa porque é apresentada com elegância. Então, Santo Agostinho está muito consciente de que a verdade ela não depende de um estilo a ser defendido, a verdade não depende de uma forma bela, né? Então ele estava já vacinado contra esse mal de admitir a verdade como tão somente essa eloquência. Então para ele não bastava Fausto ser eloquente, não bastava Fausto convencer a muitas pessoas, né? Então Santo Agostinho está muito consciente da possibilidade grave dele ser
um prato vistoso, bonito, feito com material refinado, mas ele, enquanto alimento, ser um conteúdo que não nutre, né? Mas o contrário, que desnutre. Então Santo Agostinho está cansado disso. Então Santo Agostinho lhe fala, olha, se esse cara aí for apenas capaz de falar a mesma coisa que vocês já estão me falando aqui no maniqueísmo, mas de forma mais bonitinha, isso não é suficiente para mim, né? Então, ponto 11 do ponto 6.11. Parte 11 do ponto 6. A avidez com que durante tanto tempo esperei por aquele homem era satisfeita agora pelo calor e animação de sua dialética, de sua retórica, mas não de sua verdade. Por suas palavras tão bem escolhidas e que lhe ocorriam com facilidade para revestir seu pensamento. Eu estava encantado. E como muitos outros, ou antes, mais do que muitos outros, eu louvava e exaltava. Então, olha só, o próprio Santo Agostinho admitiu que por um certo momento, quando ouviu falar de Fausto, passou a fazer parte do fã-clube dele. Passou a ser tiete do Fausto. Todavia, aborrecia-me o fato de não seguir, entre a multidão de ouvintes, comunicar-lhe as dificuldades que me angustiavam, compartilhando-as familiarmente com ele, e ouvindo e respondendo a seus argumentos. Quando finalmente me foi possível, com alguns amigos, fazer com que ele me escutasse no momento oportuno, ou seja, enfim, Santo Agostinho tem um momento particular com Fausto. Então lhe apresentei algumas dificuldades que me perturbavam. Aí, vem uma coisa importante. Descobri logo que ele nada entendia das disciplinas liberais, com exceção da gramática, da qual conhecia apenas o corriqueiro. Então, Santo Agostinho pensava que o cara ele tinha uma envergadura intelectual considerável, mas ele desencantou Santo Agostinho nesse aspecto. Então, Santo Agostinho teve uma grande expectativa, até mesmo do ponto de vista do estilo do Fausto, e desencantou Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho começou a esperar que as coisas fossem desandar mesmo, e que ele fosse de fato incapaz de responder às objeções de Santo Agostinho. Então, continuando agora a falar do perfil intelectual de Fausto. Tinha lido alguns discursos de Cícero, pouquíssimas obras de Sêneca, algumas obras de poetas, e umas poucas de seus correligionários, escritas em latim, mais cuidado. E como se exercitava diariamente na oratória, porque o Fausto era um missionário pregador, que tentava convencer as pessoas de ser maniqueísta. Então ele tinha a facilidade da fala. Ele tinha uma boa retórica, mas não necessariamente uma boa argumentação. E como se exercitava diariamente na oratória, havia adquirido facilidade de falar, tornada ainda mais agradável e sedutora pelo emprego inteligente de seu talento e de certa graça natural. Certa graça natural, ou seja, ele falava bem não pouco. Ele diz de onde, que região ele era? Sim, o Peter Brau fala. Fausto, ele era... De onde? Qual era a diocese dele? A gente está falando disso que aconteceu em Cartago, né? Cadê? Ali estava, de fato, um alto membro do partido. Fausto, ele é de Milevo. Milevo, eu não sei, deve ser uma cidade, eu não sei onde ela se situa hoje, né? Em que país hoje ela se situa. Depois eu vou voltar aqui para o Peter Brau. Serão exaltadas essas recordações, Senhor meu Deus, árbitro da minha consciência. Ponho diante de ti meu coração e minha memória. Tá aí. Ponto 7. O maniqueísmo começa a desiludir. Interessante que o Santo Agostinho era tiete do Fausto, pelo tanto que ele ouvia falar, né? O cara, ele é inteligentíssimo, é retórico, conhece as artes liberais de frente para trás, de trás para frente, ele convence a todos, então aquilo foi aguçando a curiosidade de Santo Agostinho, o desejo de comprovar isso
Santo Agostinho passou a admirá-lo por conta dessa fama. Só que Santo Agostinho, de admirador de Fausto, Fausto passou depois a admirar Santo Agostinho quando ele começa a se desencantar com o maniqueísmo. Então, da formação dele, Fausto ele era autodidata. Olha só, Peter Brau fala, tendo Agostinho por tutor, olha, mudou aqui alguma coisa. Tendo Agostinho por tutor, tratou de estudar melhor os clássicos. Então, olha só, Fausto é que passou a ser tiete de Santo Agostinho agora. Isso daqui é o Peter Brau falando. Tendo Agostinho por tutor, tratou de estudar melhor os clássicos, é que estes viriam a ser seu passaporte para os homens cultos e influentes que poderiam apoiar o seu movimento. Ou seja, ele começou a estudar as traduções melhores, né? Então, é como se Fausto tivesse percebido, cara, eu não consegui convencer Santo Agostinho porque ele é altamente inteligente, então eu tenho que estudar mais para convencer pessoas inteligentes como Santo Agostinho. Como Agostinho. Fausto é de Milevo, né? Fica na Argélia. Argélia. Então não está distante de... Está ali no norte da África mesmo, né? Norte da África. Fausto havia praticamente perdido o apoio de Agostinho como maniqueísta. No ano seguinte, em 384, Agostinho mudou-se de Cartago para Roma. Aí, as ideias morais do maniqueísmo talvez ainda atraísse a Santo Agostinho, mas ele pretendia buscar sua sabedoria numa fonte mais convincente e mais puramente clássica. Então, olha só, interessante essa inversão que aconteceu aí. Agora lá, ponto 7 das confissões, voltando para as confissões. Vou dar aqui vários saltos. Os livros desta seita, na verdade, estão cheios de intermináveis fantasias a respeito do céu e dos astros, do sol e da lua. Existiam várias mitologias que os maniqueístas criavam. Apresentei-lhe meus problemas para exame e discussão. Aqui voltando a falar de Fausto, né? Santo Agostinho apresentou questões para ele. E ele modestamente não teve a coragem de assumir a responsabilidade de uma demonstração. Reconhecia a própria ignorância. Pelo menos isto Fausto tinha de bom, a humildade. Então, Santo Agostinho teve toda aquela expectativa em torno desse homem, esperando que ele fosse uma pessoa com a inteligência à altura do que a propaganda dizia. Não aconteceu. Não foi bem assim. Entretanto, Santo Agostinho é esse homem altamente inteligente que cativou Fausto. Diante de sérias questões que Santo Agostinho coloca para Fausto resolver, que angustiava tanto Santo Agostinho, Fausto admite não saber dar resposta a elas. Então, pelo menos isso ele tinha, né? A humildade de reconhecer que ele não sabia dar resposta. Reconhecia a própria ignorância e não se envergonhou de confessá-la. Não pertencia ao grupo de pauradores que muitas vezes eu suportara e que tinha procurado elucidar-me sem nada dizer. Este homem tinha um coração que, se não era dirigido por ti, ó Deus, pelo menos era bastante prudente para consigo mesmo. A modéstia de um espírito sincero é mais bela que a ciência que eu buscava. E aqui eu vou dar mais um salto, indo para esse ponto 13 do ponto 7. Quanto ao mais, o ardor que eu tivera em progredir na seita que abraçara, afarreceu completamente logo que conheci esse homem, mas não a ponto de desligar-me radicalmente dos maniqueístas. Ou seja, ele se desencantou tremendamente com o maniqueísmo, mas ainda não se desligou automaticamente depois do contato com Fausto. Mas ele começou a não ser tão praticante do maniqueísmo, não ser tão ouvinte do maniqueísmo como ele era. Com efeito, não encontrando solução melhor, decidira eu contentar-me temporariamente com o maniqueísmo, até encontrar algo mais claro que merecesse ser abraçado. Nessas condições, aquele Fausto, que para muitos se constituíra em armadilha mortal,
começava já involuntariamente e inconscientemente a desfazer o laço no qual eu havia caído. Isso daqui é uma coisa muito bonita. Então, o Fausto, ele é o ápice do intelecto maniqueísta. Era o melhor que o maniqueísmo tinha até então. Então, aquilo não bastou, Santo Agostinho. Então, em vez daquele melhor que o maniqueísmo tinha ser o motivo para Santo Agostinho se aprofundar na heresia, foi o contrário. Foi o motivo para Santo Agostinho começar a ver a falta de veracidade da heresia. Foi o motivo para Santo Agostinho começar a ver que a verdade não morava no maniqueísmo. E é esse o interesse dele, saber onde mora a verdade. Porque Agostinho, ele é um servidor da sabedoria. E a sabedoria ela deve comunicar essencialmente a verdade. Então, esse foi o começo do fim da presença de Santo Agostinho no maniqueísmo. E foi o começo da conversão de um dos maiores homens de todos os tempos. E aqui ele vai fazer uma citação da mãe dele que é muito bonita. Eram tuas mãos, meu Deus, que no segredo de tua providência não abandonavam minha alma, enquanto no sangue do coração de minha mãe, em pranto, te era oferecido dia e noite um sacrifício por mim. Agiste para comigo de modo maravilhoso, assim o fizeste, meu Deus, pois é o Senhor quem conduz os passos do homem e lhe inspira o seu caminho. Depois desse encontro com Fausto em Cartago, ele vê que Cartago é pequena demais para ele, assim como ele já tinha visto que Tagaste era pequena demais para ele. De Tagaste foi para Cartago, de Cartago ele vai para Roma, para de Roma ir para a capital do império, que é Milão, onde mora o imperador. Então é muito bonito ver essa espécie de ascensão que Agostinho faz, de Tagaste para Cartago, de Cartago para Roma e de Roma para Milão. E nessa ascensão, nessas mudanças espaciais que ele faz, nessas mudanças de ambiente que ele faz, nessas mudanças de geografia que Santo Agostinho faz, acaba ocorrendo muitas mudanças no seu coração. Então, em Tagaste, ele não queria mais ficar por conta que tudo lembrava um amigo dele. Ele vai para Cartago, que é um excelente centro de excelência do saber, né? Com as escolas universitárias, e lá ele poderia progredir nos estudos da retórica, por exemplo. E lá também, como cidade importante que era também uma cidade de atuação forte do maniqueísmo. Tanto que Fausto, como o bispo requisitadíssimo que era, visita Cartago, tem esse momento com Santo Agostinho e ele vê que o maniqueísmo não lhe satisfaz mais. Com isso ele vê que Cartago também é pequena demais para ele, ele resolve ir para Roma. E lá começa o processo de conversão dele, com a aproximação de Santo Ambrósio, colaborada com a intercessão da mãe dele. Eu não vou me ater muito, eu gostaria de, na próxima aula, falar sobre essa chegada dele a Roma, falar um pouco mais sobre Santa Mônica, em relação a essa viagem que ele fez, e falar um pouco também de Santo Ambrósio. Eu gostaria de agora, no final da aula, me aproveitar de outro livro, que é... deixa eu só mostrar aqui, para quem interessar possa. O livro do Peter Brau que eu tô falando tanto é esse daqui. É esse daqui. E agora, eu vou usar esse livro aqui do Chesterton, que eu gosto muito, que é o Santo Tomás de Aquino. Esse livro tem um capítulo que é muito bonito, onde Santo Tomás de Aquino fala sobre... onde Chesterton,
O nome do capítulo é Meditações sobre os Maniqueus, é o capítulo 4 desse livro do Chesterton. É uma biografia que ele escreve de Santo Tomás de Aquino, e dentre outras coisas que naturalmente ele escreve de Santo Tomás, ele fala da aproximação que Santo Tomás de Aquino teve do maniqueísmo também, mas não como Santo Agostinho, mas tão somente com o interesse de superar essa heresia. Então, por exemplo, cadê o meu? Santo Tomás de Aquino, o Chesterton ele fala que ele vai se preocupar a vida toda por defender o que a gente pode denominar de humanismo católico, né? A partir da assombrosa doutrina da encarnação que assustava a muitas pessoas. Página 33, vamos lá. Vamos caminhando aqui para o fim. Página 33. Então, antes de ir para aquele capítulo que eu mencionei, Meditação sobre os Maniqueus, está aqui no capítulo 1, Dois Frades, página 33, o Chesterton fala o seguinte: São Francisco, ele começa esse capítulo falando de dois frades, que é Francisco e Domingos. São Francisco, fundador dos franciscanos, Domingo dos dominicanos. São Francisco, ele tem uma preocupação, ele tem assim uma importância muito grande no que diz respeito ao que ele ensina a moral cristã com o seu ascetismo, né? E São Domingos de Gusmão, ele funda os dominicanos numa preocupação de fazer um apostolado da inteligência no seu tempo, visto que muitas heresias assolavam o sul da França, por exemplo, né? Dentre essas heresias, uma heresia que vivia um neo-maniqueísmo, que era a heresia dos cátaros. Mas a grosso modo é o maniqueísmo. Então São Francisco se tornava mais parecido com Cristo e não com Buda quando considerava os lírios do campo ou as aves do ar. E Santo Tomás de Aquino estava se tornando mais verdadeiramente um cristão e não meramente um aristotélico quando insistia que Deus e a imagem de Deus entraram em contato por meio da matéria com um mundo material. Então, Santo Tomás de Aquino ele se valeu muito da filosofia aristotélica para, a partir dela, fazer essa defesa do materialismo católico. E no que consiste o materialismo católico? Simplesmente em Nosso Senhor Jesus Cristo, em torno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? A gente aprende no catecismo que Deus é um espírito perfeitíssimo, bem-aventurado em si mesmo. Ora, se Deus é um espírito perfeitíssimo, então ele não tem materialidade. Isso é uma coisa que está no catecismo, né? Entretanto, Deus, em sua trindade, se permitiu atribuir a si a materialidade. E é aqui que começa o humanismo católico, né? O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo de Deus adotou uma corporeidade. E se adotou essa corporeidade, isso já é altamente refutativo de que a corporeidade é uma coisa boa. Ponto. Então é isso que Santo Tomás quer falar. Esses santos, Francisco e São Tomás, foram no sentido mais exato do termo humanistas, porque insistiam na imensa importância do ser humano no esquema teológico geral das coisas. Mas não eram humanistas marchando pela estrada do progresso, que levava ao modernismo e ao ceticismo geral, pois em seu próprio humanismo afirmavam um dogma, hoje muitas vezes considerado o mais supersticioso superhumanismo. Fortaleciam aquela assombrosa doutrina da encarnação, que os céticos acham a mais difícil de acreditar. Então os céticos eles acreditam que os céticos, os agnósticos, certas pessoas descrentes, eles admitem sim a possibilidade de um Deus que criou todas as coisas e que de alguma forma as rege, mas de maneira distante, sem envolvimento. Santo Agostinho vem nos ensinar o quê? Que existe um Deus, criador de todas as coisas, e que as rege, e que esse Deus é pessoal. E eu posso me relacionar com esse Deus.
E todas as vezes que Santo Agostinho cita um salmo, todas as vezes que Santo Agostinho fala, e tu, ó Deus, sabe das minhas atitudes, ele está mostrando que o seu Deus é pessoal. É pessoal não no sentido dele escutar o que eu lhe falo, seja o que lhe peço perdão, seja o que eu lhe peço por graça, seja o que eu lhe comunico, lhe dizendo que estou aguardando da parte da providência dele. Não se trata somente dessa pessoalidade relacional, mas se trata também da pessoalidade que Cristo dotou para si, com a sua humanidade. Então, Cristo é perfeitamente humano, sem que esta sua humanidade anule a sua divindade. Aqui reside a união hipostática. E no tempo de Santo Tomás de Aquino, olha só, a gente estava falando dessa dificuldade no tempo de Santo Agostinho, século 3, 4. E aqui a gente dá um salto para Santo Tomás de Aquino, que está no século 13, se debatendo ainda com esse problema dos maniqueístas, com o problema da materialidade, da bondade da materialidade, porque essa que é a questão. Tá? Então aqui Santo Tomás se deteve tenazmente no fato de que o corpo de um homem é seu corpo e sua mente, e que ele pode apenas ser o equilíbrio e a união dos dois. Então, o que é o ser humano na sua inteireza para Santo Tomás de Aquino? É a sua alma? Não. É o seu corpo? Isoladamente? Não. É os dois. E é aqui que está, e é aqui que reside o materialismo católico. Isso era difícil para a compreensão dos cátaros, no tempo de Santo Tomás, que Santo Tomás teve que se debater com eles. São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos, fundou praticamente os dominicanos em refutação, por uma necessidade de alguém combater os albigenses, os cátaros, que são maniqueístas. Para qual página agora? 35. Então, tudo que diz respeito a Deus humanado é absurdamente assombroso. A sua encarnação, a sua vida, a sua paixão e morte e a sua ressurreição. Tudo isso a gente está falando de uma pessoa que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou humanamente, né? Então, Santo Tomás de Aquino, ele teve essa atenção de, vamos falar assim, a grosso modo, absolutizar a importância da corporeidade como um elemento constituinte da pessoa humana na sua inteireza, coadunado à alma. Então não se trata de absolutizar a alma e esquecer do corpo. Também não se trata do contrário, de absolutizar o corpo e esquecer a alma. Se trata de absolutizar as duas coisas, e com isso a inteireza do ser humano. Aí o Chesterton, na página 38, fala: ele era mais teólogo e ortodoxo, mais dogmático, por ter recuperado por meio de Aristóteles o mais desafiador de todos os dogmas, o casamento de Deus com o homem, e portanto com a matéria. Ninguém consegue entender a grandeza do século XIII. E não somente isso. É muito bonito a gente perceber que todos os sacramentos da igreja, eles são hospedados numa materialidade. Todos os sacramentos da igreja, sem exceção, são hospedados numa materialidade, para afirmar que a matéria é bom. Então, o sacramento da Eucaristia, ele se hospeda na materialidade do pão e do vinho. Por exemplo, o sacramento do batismo se hospeda na materialidade dos santos óleos e também da água. O sacramento da ordem se hospeda na materialidade do óleo, que o neo-sacerdote é ungido, e das mãos do bispo, que é imposta na cabeça do neo-sacerdote, né, que toca a cabeça do sacerdote, e ali lhe é conferido o caráter sacerdotal.
Então tudo tem uma materialidade, tudo tem uma necessidade material, os sacramentos. O próprio sacramento do matrimônio, a materialidade do sacramento do matrimônio é o corpo dos esposos. Então, essa tendência de condenação da criação é que o cristianismo precisa combater. Porque tudo que é material é criado. E tudo que foi criado tem Deus por criador. E o livro do Gênesis nos fala, né, que Deus viu que tudo que criou era bom. Então, não somente os animais, as árvores era boa, mas tudo que o homem pode desfrutar é bom. Então, isso que é importante a gente se ater. Agora aqui, para caminhar para o fim, as últimas citações, a gente estava falando do ascetismo dos maniqueístas, né? Então, mais uma vez, Wellington, a gente vê o problema de vivência ascética, como interpretar. Se a materialidade é boa, então por que a gente faz penitência? Por que a gente faz certos movimentos que machucam o nosso corpo? Por exemplo, quando a gente reza de joelho, quando a gente provoca esse desconforto para o nosso corpo, para a nossa materialidade. Se a materialidade é boa, por que a gente faz isso? Por que a gente faz jejum? Por que a gente se abstém de comer, se a materialidade é boa? Para os casais que assim adotam essa prática de piedade, por que certos casais passam a quaresma toda se abstendo das relações sexuais? Se o próprio sexo é uma coisa boa, então por que se abster? Qual a justificativa disso se toda a materialidade é boa? Se a própria corporeidade é boa no que diz respeito a comer e aos prazeres da mesa e da cama? Então por que os cristãos fazem isso? Todo esse movimento que os cristãos fazem de ascetismo é semelhante a coisas que os orientais fazem, a coisas que os faquis fazem quando se deitam em camas de prego a fim de torturar o seu corpo, porque eles têm por intenção isso, não é? Se abster desse apego que eles possam ter ao corpo e com isso estar em sintonia com o que mais importa, né? Com a transcendência de um ser distante que eu quero buscar me relacionar. O cristianismo faz movimentos ascéticos similares a eles, mas não com a mesma intenção. A finalidade é totalmente diferente. E a finalidade comunica, né? A finalidade de todos os nossos movimentos ascéticos comunica que a materialidade nós temos como boa. Não é uma negação da bondade da materialidade. Então, vamos... vou fazer aqui, página 90, já do capítulo 4 do livro do Chesterton, Meditações sobre os Maniqueus. Santo Tomás, como outros monges, e especialmente outros santos, vivia uma vida de renúncia e austeridade. Seus jejuns, por exemplo, eram um marcante contraste à luxúria em que teria vivido caso escolhesse. Esse elemento ocupa um lugar destacado em sua religião, como um modo de assegurar a vontade contra o poder da natureza, de agradecer ao Redentor, compartilhando parcialmente seus sofrimentos, de tornar-se um homem pronto para tudo como um missionário ou um mártir e ideais similares. Então, todo o nosso movimento ascético é um movimento de adesão ao sofrimento, sim, que a gente faz e que a gente oferece, no seu maior ou no seu pormenor, a gente oferece em sacrifício a Deus. Não para superar o que Cristo fez por nós na cruz, mas para colocar esse nosso sofrimento, né, com Cristo na cruz. Não que falte alguma coisa na cruz, porque Cristo fez tudo na cruz, mas é necessário que a gente participe da cruz. Então a gente aproveita os nossos sofrimentos para a gente oferecer a Deus, inclusive a gente cria alguns sofrimentos para oferecer a Deus,
em reparação dos nossos pecados e em vista da gente disciplinar um vício que a gente precisa corrigir, da gente disciplinar uma virtude que a gente precisa aderir. Então essa é a intenção do nosso movimento. E mais, o ascetismo um observador médio se convence de que não somente o catolicismo não é nada além de ascetismo, mas de que o ascetismo não é nada além de pessimismo. Então um observador pode falar isso. Tal observador chega a ser tão gentil ao ponto de explicar aos católicos porque eles recitam tanto essa virtude heróica, porque nós respeitamos tanto esse ascetismo como virtude heróica, e estão sempre prontos a ressaltar que a filosofia por trás disso é um ódio oriental por qualquer coisa ligada à natureza e um puro desgosto schopenhaueriano com a vontade de viver. A gente não faz isso por negar a vida, por estar negando a vida. Ao contrário, todo movimento ascético que a gente faz afirmando que a vida é um bem. Eu acho muito interessante a situação do casamento. Na situação do casamento, a gente vê duas pessoas que vão até a igreja ter diante de um sacerdote como testemunha representante da igreja a validade do seu sacramento do matrimônio. Então a gente tem ali duas pessoas que em breve estarão em núpcias, desfrutando um da corporeidade de outro. E esse efeito sacramental é legitimado na presença, na maioria das vezes, de uma pessoa que é celibatária. Então, aparentemente, tem uma coisa contraditória ali. O sacerdote que abençoa o matrimônio, ele é celibatário, ele não vive a sexualidade. E lá no matrimônio, ele está dando o matrimônio está testemunhando, melhor dizendo, o matrimônio para os esposos como um bem para os esposos. Só que esse bem ele não vive. Esse bem ele nega. Mas ele não nega porque é mal. Ele nega simplesmente porque o sexo não é uma coisa a qual nós somos obrigados a fazer para viver. E existem, claro, outras explicações para isso. Existe a explicação teologal, né, para o celibato, mas a questão não é isso. É só para dizer que o estado celibatário na igreja não é um pessimismo. Nunca foi e nunca será. Né? A igreja defende as duas necessidades. Né? A necessidade de se viver o celibato e a necessidade de se viver a vida matrimonial. Com fidelidade, com castidade, com retidão, com o fim último da família e do bem dos esposos, enfim. Então, para dizer que todo movimento ascético na igreja ele não é uma negação da natureza e não é uma negação da vida. Aí Chesterton fala o seguinte: eu li numa sofisticada resenha do livro da senhorita Rebecca West sobre Santo Agostinho a estonteante afirmação de que a Igreja Católica considera o sexo um pecado. Como o casamento pode ser um sacramento se o sexo é pecado? Ou por que são os católicos que estão a favor da natalidade e seus inimigos a favor do controle da natalidade? São perguntas que deixarei ao crítico. Então Chesterton, com isso daqui, ele prova de que nós não temos esse pessimismo. Aqui, caminhando para os últimos minutos. O Chesterton ele fala de um grande impulso da religião, ele fala que as religiões orientais elas correm o risco de fazer muitas coisas erradas por conta do que lhes é impositivo por conta da autoridade dos líderes religiosos. O mesmo poderíamos ser acusados nós de fazer. Né? O padre mandou eu fazer penitência, o Papa mandou eu fazer tal prática. Né? Então, se ele mandou, isso é meramente impositivo e isso não pode ser uma coisa boa. Mas, na verdade, as autoridades nas religiões,
elas têm uma característica importante, que é de serem moderadoras naquilo que eu devo fazer e naquilo que eu não devo fazer. Então Chesterton ele fala que algumas pessoas defendem que seria melhor ter uma religião sem autoridade, para que a gente não fosse alvo desse suposto abuso. Mas, na verdade, uma experiência mais ampla nos leva a crer no contrário. É raro encontrar... Aqui ele vai fazer uma citação que a gente não vai entender porque é contextualizado na Inglaterra. Mas ele vai falar o seguinte: o grande impulso da religião nesse caso, não comumente imposta por qualquer autoridade imediata, e certamente não imposta por esta particular autoridade. Aqui o que importa. Em resumo, um reconhecimento real da humanidade dirá a qualquer um que a religião é uma coisa muito terrível, que é verdadeiramente um fogo enfurecedor, e que uma autoridade é quase sempre mais necessária para contê-la do que para impô-la. É isso daqui que é importante, né? Eu me atrapalhei aqui na citação, mas aqui. O que aparentemente parece que a autoridade é impositiva no modo de nos ensinar a práticas ascéticas, aí o Chesterton fala assim, não, é o contrário, uma autoridade ela é mais necessária para nos ensinar a conter certos impulsos e para nos ensinar a conter, inclusive, certos ascetismos pesados que a gente venha a escolher. É mais necessário para isso do que para impor essas coisas a gente. O ascetismo, ou a guerra contra os apetites, ela mesma pode ser um apetite. Não pode nunca ser eliminada das entranhas e ambições do homem, mas pode ser mantida sob o razoável controle e é permitida em proporção muito mais saudável sobre a autoridade católica do que na anarquia pagã ou puritana. Então, para finalizar, o Chesterton está falando que o ascetismo ocidental ele é diferente do ascetismo oriental, porque o ascetismo oriental ele tem um prazer pessimista, né? Então o asceta, enquanto ele está fazendo a sua penitência, ele tá tendo um gozo por estar num estado de sofrimento. O nosso movimento, em nossas renúncias, em qualquer prática penitência que a gente faça, não se trata da gente buscar um prazer na penitência. Ao contrário, se trata da gente se permitir viver um sofrimento enquanto tal, enquanto sofrimento, e oferecer isso como sacrifício a nosso Senhor Jesus Cristo. A mentalidade católica está amparada na criação e na queda. Só que depois da queda, teve uma restauração das coisas, né? No advento do Verbo e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pelo fato de nós ainda termos os elementos da concupiscência da carne, porque a gente ainda é afetado pelo nosso pecado original, a gente precisa sim fazer penitência, e é isso que se trata de defender, né? A importância da penitência. Um próprio exemplo de penitência são as nossas confissões, é exemplo de Santo Agostinho. Então, para finalizar, não se trata da gente, os nossos atos de penitência, não se trata da gente buscar sentir um prazer nela, né? Buscar sentir um gozo por estar causando assim um sofrimento. Não. A gente vive nesse momento a paixão de Nosso Senhor. E isso não traz a gente exatamente um gozo no sentido da gente sentir prazer na dor. Se a gente pode sentir um gozo na penitência é porque a gente se sente reparando aquilo que a gente deve reparar, né? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula e a gente pode comunicar outras coisas na próxima aula. Peçamos a Nossa Senhora que ela possa, na sua excelente humildade, nos ensinar a ter um coração manso e humilde, como o seu e como o de seu Filho, e que nós possamos nos empenhar, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, a exemplo principalmente de Santo Agostinho, como modelo de conversão, que Nossa Senhora possa nos ensinar a estar mais próximo do seu Filho para melhor servi-lo, melhor nele viver, e assim a gente caminhar para a morada definitiva, Jerusalém Celeste. Ave Maria.
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.